qualquer uma. E aí, Beth, vamos embora? Vamos lá. Podemos? Podemos. Então, aqui, ó. Inicio hidratando a minha gelatina, tá? Na verdade, eu gosto sempre de hidratar desta forma. Pulverizando o pó sobre a água, tá? Então, ó, eu venho aqui. Vou pulverizando. E muita gente acha que hidratar a gelatina é simplesmente fazer isso aqui, tá? Misturar na água e daí a gente vai e coloca na receita. E aí o que acontece? A hora que você bate, por exemplo, uma mousse de chocolate, algo que você vai querer estabilidade, isso daqui transforma numa cadeia, assim, né? Fica tudo gelatinoso dentro de um grumo só. Mas por quê? Porque você só hidratou e não aqueceu, tá? Então, a gelatina, o ideal é que a gente hidrate ela pelo menos uns de 5 a 10 minutinhos antes da receita inicial, para ela puxar todo o líquido que está aqui, toda a água. Ela vai se transformar numa esponjinha e depois a gente vai levar ela ao fogo, tá? Desculpa, ao fogo não, ao micro-ondas, para aquecer ela mais ou menos entre 10 a 15 segundos. Vai depender da quantidade que você tiver de gelatina, tá bom? Aqueceu, ela vai derreter, fica fluida, e aí que a gente incorpora na receita, tá? É dessa forma que a gente faz a gelatina, tá bom? Então, aqui, ó, ela vai ficar, por enquanto, aqui, enquanto eu vou misturando os outros ingredientes. Então, aqui, panela, eu vou ter o meu chocolate em pó, meu açúcar, água. E aqui a gente vai misturar tudo e levar ao fogo até ferver. Ferveu, a gente vai colocar o creme de leite e a nossa gelatina. Tá? Super fácil. Muito fácil. Por isso que eu falei que é uma calda rápida, versátil, justamente por causa disso, tá? Além de ser prática de fazer, ela é uma calda, como que eu vou dizer, prática, multiuso, que a gente consegue utilizar em várias sugestões. Tudo, né? Coisa. Então, a gente pode fazer um recheio, colocar ela para decorar, tipo, as laterais de um bolinho do pote, para ficar aquela calda escorrendo, algo assim. Posso fazer um bolo caseiro de cenoura, de chocolate, jogar por cima. Ou vou servir um brownie com sorvete, jogo lá aquela caldinha lá por cima, entendeu? Então, ela é versátil por causa disso. A gente fez hoje no live, né, no Face lá, aquele sorvete, né, aquele recheio de sorvete de doce de leite e cookies. E aí a gente poderia estar utilizando ela para servir com aquele Aliás, recheio. deixa eu até mostrar aqui, que a gente não mostrou, tá aqui na mesa, ó, nós fizemos na live hoje de manhã pro pessoal do Facebook. Olha só, para dar inveja, hein? Olha isso, gente. Gente, uma delícia, que foi o sorvete, aí ela fez a montagem com brownie, com as caldas. Aqui ela também decorou com brownie, com sorvete, com um canudinho de chocolate. Olha que coisa mais linda. Esse recheio aí, ele é muito bom. E aqui você pode colocar isso aqui e transferir para um bolo de pote. Se você for comercializar, aqui se você tiver uma loja também para deixar no seu cardápio, na vitrine, é porque sorvete é mais difícil, mas para você deixar no seu cardápio, enfim. Sim, demais, sem problema nenhum. Demais. Comi muito. Ai, é verdade, viu? Comeu mesmo. Não é mentira. Falei pra ela, como você consegue ser magrinha desse jeito? Porque ela come, viu, gente? Olha... A Aline experimenta tudo. Não dá, E quando ela gosta, ela já experimenta, tipo, mais do que uma vez, entendeu? Sim. Olha eu dedando a Aline aqui. Sim, sim. Mas é bom, né? Não dá, gente. Com a Beth aqui fica difícil. Aqui, gente, a gente vai mexendo, tá? Até ferver. Depois, peguem pra mim, meninas, um bol e uma peneira pra eu passar essa caldinha. Porque depois eu gosto de peneirar, tá? Essa calda. Pra ela ficar bem fluida, sem nenhum tipo de gruminhos, tá bom? Ó, então aqui a gente vai esperar ela ferver agora. E como aqui eu tô utilizando um líquido, a minha calda vai estar quente, não há necessidade de eu pegar a gelatina e aquecer no micro-ondas. Eu posso jogar essa gelatina direto aqui. Porque já vai estar quente. Então, ela vai ser dissolvida aqui dentro, tá? Olha, essa receita que eu passei para vocês dá um rendimento aí de um pouco mais de meio quilo, tá? Bem preciso, 672 gramas você terá, certo?
E aí, a durabilidade, 5 dias, me corrige se eu estiver errada, em ambiente, recipiente fechado. Isso, Certo? isso mesmo. Então, tem isso que colocar mesmo. em algum lugar, algum... Fecha ela. Ela, Pode- como por conter gelatina, ela vai endurecer, tá? Tá. Ela vai ficar como se fosse um mingauzinho, assim, meio consistente, tá? Então, o que a gente faz? Aquece um pouquinho no micro-ondas e ele volta novamente a ficar fluido. Por que da gelatina? Porque vai ter caldas ou algumas coisas assim que é legal a gente ter uma calda que ela escorra, mas que ela fique, tá? Tá. Não uma calda, eu não quero uma calda de chocolate muito líquida, que ela fique aquela coisa escorrendo e que fique depois aparecendo todo o bolo. Então a gelatina vai ajudar com que ela tenha uma estabilidade Vai maior. moldar, então, né? Isso, exatamente. Ela vai escorrer, só que ela vai depois fixar, tá? Que isso que é legal. Então, se por acaso sobrar a calda e guardar, algo assim, depois é só dar uma aquecida novamente que ela volta a fluidez dela, tá? Tá. Ó, aqui já começou a ferver. Tá vendo? Ferveu, a gente vai colocar a nossa gelatina. Ó, ela vai virar uma Uma pastinha, pastinha assim, ó. Então, a gente vem aqui, coloca a gelatina. Mistura. E aí, por último, a gente vem com o nosso creme de leite, tá? Com o fogo ainda ligado. É, eu tô com o fogo Tá. ligado só pra terminar de derreter a gelatina, tá? Tá. Mas já vou desligar. Ó, aqui a gente já pode desligar o fogo. Então, levantou fervura rapidinho, Levantou fervura né? Não rapidinho. precisa ficar aí muito tempo. Não. Não, porque a minha consistência não é aqui, a minha consistência é fora. É Sim. conforme ela for esfriando, ela vai encorpando por causa do uso Por causa da da gelatina, gelatina. tá? Então aqui, ó. Meninas, põe pra mim um guardanapo, bastante paninho aqui, ó, pra não jogar direto essa calda quente aqui. Então, mas na verdade, se eu quiser então uma calda líquida, eu posso não colocar gelatina. Eu vou Sim, ter... só que você vai ter que dar uma Aí eu tenho que deixar mais fervida tempo. Isso, Pra ela pegar tá? um pouquinho mais de Senão você vai ter uma consistência. calda muito fluida demais também. Tá. Que não é legal daí, tá? Ela precisa ter uma certa também consistência, Tá. né? Então, ou você pode também diminuir a gelatina. Quantidade de gelatina, menos. colocar menos quantidade, não tem problema também, tá bom? Então aqui, ó, eu vou pegar e vou ir colocando a minha calda. A Isabela pergunta, posso usar essa calda para sorvete? Sim, Você até comentou do brownie, né? com certeza, pode sim. E o sorvete que a gente fez hoje na live também, super combina. Sim, com certeza. Ó, e aqui eu tenho a minha calda, tá? Prontinha aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode cobrir ela, né? Pra ela não criar nenhuma película, nada. Cobre e deixa esfriar, tá? Tá. Deixa esfriar, assim, um pouquinho, tá? Não é que vai deixar ficar totalmente fria. Ela vai dar uma leve, assim... sair um pouco dessa quentura que tá aqui, começar a ganhar um pouquinho de corpo. Começou a ganhar um pouco de corpo, você vê que ela vai dar levemente grossa, já é o ponto de eu utilizar ela. Em sorvete, sobre um brownie, sobre um bolo, dessa E aí forma. eu tenho essa consistência depois de fria. Isso. Na verdade, você arrumou aqui pra mim, Dé? Ó, você não aqueceu, né? Dé aqueceu? Não? Aqui, ó, pode deixar assim, só pra eles verem mesmo, Só pra depois você gente aquece. mostrar. Tá? Ó, o que eu vou dizer aqui, ó, que ela fica parecendo um mingauzinho. Olha aqui, ó. Só misturar pra vocês verem. Ó. Tá? Isso que eu quis dizer, Tá. tá bom? Ela fica Quando eu for guardar, eu parecendo... vou guardar assim, ela vai estar assim. Isso, olha a diferença. Então, aqui ela tá líquida, tá? Que ela acabou de sair. Tem uma concha pra eu mostrar a textura aqui. E aqui é onde E ela aqui já ela tá fria. tá totalmente fria, tá? Aqui que eu falei que a gente consegue, porque na hora que ela entrar no bolo, ela vai ficar essa caldinha aqui. Então ela vai penetrar quando ela Vai ficar tiver durinha. morna sobre o meu bolo, vai dar umidade, só que depois ela vai firmar.
Então, sempre que Tá? eu for usar daí, eu coloco um pouquinho para aquecer no micro-ondas. Sim, Ou em sim. banho-maria, de repente. Sim. Então aqui ela tá totalmente fria. Mas eu não quero usar ela fria, então eu vou esperar só um pouquinho isso daqui. E já posso Ó, usar. porque olha a consistência dela, ó. Ela é ótima, tá vendo aqui essa textura dela? Então aqui eu consigo tranquilamente trabalhar com ela sobre um bolo já. Só que eu prefiro deixar ela esfriar um pouquinho mais. Tá? Porque daí ela esfriando um pouquinho mais, a gente tem aquela calda que derrama e para assim, sabe? Fica, ela umedece, ela entra dentro do bolo, mas ela para depois. Como a nossa Tá? aluna diz, aquele bolo famoso que a gente vê, né? A calda... É aí, ó, o segredo. tá? Então, assim, é bem legal essa calda aqui, ó. Olha a textura dela, ó. Cremosidade que ela tem, ó. Ela é muito legal, tá? Então, aqui, quer aquecer depois? Pra nós vendo? Tá, e super calda versátil. Vou deixar ela aqui atrás, para Tá. depois a gente utilizar ela, tá? Nossa próxima receita, então, uma cobertura leite em pó. O que seria essa cobertura, Beth, leite em pó? Então, essa cobertura é uma cobertura super prática, que também não vai ao fogo. Tudo na batedeira. A partir de emulsificante, tá? Então, teve até uma aluna que perguntou, acho que foi a Isa também, né, que perguntou sobre emulsificante. Então, aqui entra o emulsificante, que vai fazer a junção de juntar todos os ingredientes, dar aquela aeração, aquele volume todo, tá? Porque aqui eu vou acrescentar o chantilly, mas eu vou acrescentar o chantilly de uma forma diferente, que é ele líquido. Tá. Tá? Também. Igual a gente utilizou no recheio, a gente vai utilizar ele líquido também, só que aqui o branco daí. Muito bom. Só fazer uma perguntinha ainda sobre essa receita que nós fizemos agora. A Genilce pergunta assim, se eu tirar a gelatina e colocar um pouquinho de amido, dá na mesma? Dá na mesma. Vai virar um mingauzinho. Dá na mesma. Funciona. Tá? Dá na mesma, assim, dá pra você fazer isso. Só que você vai ter uma consistência de mingau mesmo, tá? A hora que você for aquecer, ele não vai derreter. Ele vai ficar um creme, porque a hora que você ativa o amido, ele gelatiniza, né? Ele vai ficar uma gelatina dentro do seu creme. Então, a hora que você aquecer ele de novo no micro-ondas, se precisar reaquecer essa calda, ela não vai ficar fluida, tá? Diferente da gelatina que vai ficar. Perfeito. Tá então, se você depende do que ela quer. Se ela quer somente a substituição que fique igual, não fica igual. Mas se ela quiser fazer essa calda utilizando o amido para uma outra consistência, não tem problema, tá? Então vamos à nossa próxima receita, que é essa cobertura de leite em lá. pó. Você vai precisar de 600 gramas de chocolate branco derretido e morno, 70 gramas de leite em pó, 10 ml de aroma de leite, 20 gramas de emulsificante para sorvete e 150 gramas de chantilly sem bater em temperatura ambiente. Isso. Então aqui, só misturar tudo, né? Então a gente vem, mistura chocolate derretido. Vem aqui, leite em pó. Essa cobertura é legal porque na hora que a gente bate ela fica cremosa, bem cremosa assim, tá? Então a gente consegue espalhar, por exemplo, numa lateral de bolo, tudo. Só que depois ela firma e aí ela fica durinha, tá? Então ela tá em cima do cupcake, que tá aqui de morango, né? Então ela fica uma trufinha. Entendeu? Você come assim ela, igualzinho uma trufinha, ela tem um ponto de bico depois, que você monta ela, muito legal. E depois ela tem estabilidade, ela não derrete. Então, de repente, para você montar um cupcake que vai ficar sobre temperatura ambiente, né? Num lugar quente, algo assim, é uma cobertura bem bacana para isso, tá? Ótimo. Então, aqui a gente vai misturar o leite em pó. O emulsificante. No caso aqui, eu estou utilizando emulsificante para sorvete mesmo, tá? Porque não vai ao fogo. Se fosse para massa de bolo, a gente estaria utilizando outro tipo de emulsificante que seria especial para bolo, tá? Então, aqui eu vou bater esses 3 primeiros ingredientes.
Vou colocar a minha essência de leite. Aqui também. Posso usar aí o pó também? Em pó o quê? A essência do leite, aquele que você disse? Em pó. Não. Não? Não, porque você vai atrapalhar na textura, Tá. tá? Você vai deixar ele muito, como eu vou dizer, muito seco a sua Sim. cobertura, porque você está agregando mais pó. Mais pó, tá. Tá? Perfeito. Deixa só eu limpar aqui a lateral. Então, eu prefiro que seja a essência líquida mesmo, nesse caso. Deixa eu limpar aqui pra gente bater. Então, aqui agora a gente vai deixar bater, tá? Vai bater, vai bater, vai bater. O Quanto emulsificante tempo, em média? vai começar a desenvolver aqui na receita, até o emulsificante criar volume, tá? Começou a criar volume, ó, pode perceber que ele vai ficar bem branquinho. Ele começa a ficar branquinho, Tá. tá? E começa a ganhar corpo. Começou a ganhar corpo, já tá pronto. É rápido, não é coisa demorada não, ó. Quer ver? Mais um pouquinho ele já tá pronto. Essa cobertura de leite em pó, ela rende aí aproximadamente 800 gramas, 850 gramas. Ó aqui. E durabilidade 5 dias na geladeira, né, Beth? Esse geladeira? Geladeira. Sim. Pode deixar em temperatura ambiente. Vai virar Então, se eu montar, por exemplo, num cupcake, eu consigo ir 2 dias em cima de um cupcake tranquilamente, porque ele vai endurecer isso daí. Ele vai virar uma cobertura trufada, como se fosse uma trufa mesmo, por causa da consistência do chocolate, tá? Então, não tem problema disso ficar fora da geladeira, não. Só que é uma cobertura, é um recheio, gente, assim, fez, montou. Não é um recheio de guardar. Tá? Então, assim, essa durabilidade que eu tô dizendo nele é em cima já de algo, de algum produto, lógico, que não seja perecível, né? Que tenha outras coisas que também suporte essa validade de 3 dias, 4 dias em cima montado, tá? Mas não é um recheio que eu consiga guardar, porque se eu guardar esse recheio, ele vai ficar duro, igual uma trufa dura, tá? E aí eu não consigo cobrir, tá? Então é um recheio muito... Por isso que eu trouxe, porque não é recheio de guardar. Isso aqui não é uma cobertura de guardar, é uma cobertura de tão simples que é. Usou. Fez, usou. Bate só, né? Ó, ela vai chegar nessa consistência aqui, ó. Tá? Então ela é muito cremosa, olha só. Tá bom? Olha lá. Perfeito. Tá? Então, aqui o ideal é que a gente bateu, utilizou. Já recheia um cupcake, ou já cobre o cupcake, já cobre em cima de um bolo, nessa consistência. Porque depois, conforme ela for ficando, ela vai endurecendo, que é a característica da receita pela quantidade grande de chocolate que tem na receita, tá? A Grace pergunta, posso usar bico russo com essa cobertura? Nunca tentei, Grace, com bico russo ela. Já tentei com outros tipos de coberturas, mas não especificamente com essa. Talvez se você deixar nessa consistência ainda não, tá? O bico russo eu preciso de uma consistência um pouquinho mais firme. Nessa consistência aqui, ele vai ficar mole demais. Mas, de repente, se você deixar essa cobertura um pouquinho descansando, esse chocolate vai endurecer e você pode tentar, assim, com o bico russo, tá? Eu acredito que dê certo com ele, tá bom? Mas esperar um pouquinho, não já, porque ainda ele tá molinho, tá bom? Aqui eu posso adicionar corante, se eu quiser, e tá colorindo essa cobertura da cor que vocês queiram. Eu adicionei o leite em pó, né, a essência de leite em pó, porque remete ao leite em pó. Mas também fica à vontade se quiser estar utilizando outra coisa, né? Aí é a gosto. A gosto, né? Gosto freguês. Isso, tá? Isso aqui pode tirar. Tudo bem? Tudo em ótimo. Coberturas? Nas duas coberturas? Muito bom. Vamos às nossas montagens? Vamos. Posso agora ir? Sim. Opa, então, agora aquelas dicas incríveis sobre montagens. Eu vou pegar então, aqui. Todas as coberturas que a Beth fez hoje, durante todo o nosso curso, ela vai dar dicas de como usar, como aplicar, como você pode fazer as combinações. Então, aproveitem e qualquer dúvida, nosso chat está à disposição. Com certeza. Bora? Bora lá.
a Dé já esquentou a calda lá pra mim. Então, aqui eu vou dar a sugestão de uma montagem que é bem bacana, que seria um bolinho que a gente tem caseiro. Tradicional. Né? Tradicional, daqueles bolos caseiros de vó, que tá bem alta, né? As pessoas gostam bastante. Fazendo o quê? Colocando a nossa calda... Olha aqui, ó. A Dé aqueceu lá, ó. Aquela calda que parecia um mingau. Tá vendo a consistência dela de novo? Uhum. Só que olha a consistência dela, cremosa, ó. Tá? Então, ela volta a ter essa consistência legal. Só que não mais líquida, tão líquida quanto inicialmente por causa da gelatina. Mas mesmo assim, é o quê? Uma calda que a gente consegue passar, servir tranquilamente, tá? Então, ó. Aqui, ela vai bem no centro do meu bolinho. Uau! E a gente vai fazer um bolinho que geralmente a gente chama de bolinho vulcão. Já ouviu falar, Aline? Já, tá super Então, em alta. Tá, então, que a gente... Aqui eu tô dando a sugestão de colocar o leite em pó, né? Uhum. Que é a cobertura que a gente fez. E no meio, essa calda de chocolate. Poderia ser um outro recheio também, né? A calda de chocolate, por quê? Porque ela tem a função de, a hora que eu cortar esse bolo, ela escorrer, né? E olha, você acabou de fazer então essa cobertura, ela já tá super no ponto para usar, né? Sim. Isso fica muito legal. Ó. E ela já super adere. Totalmente. Então, aqui a gente vai cobrir o bolo. Essa hora ninguém respira no estúdio. A hora das montagens, todo mundo fica... Ai, que legal. Tem gente aí no chat? Oh, se tem muita gente, a galera adorando. Que bom, pessoal. Então, ó, cobri. Vou colocar aqui em cima. Você vai fechar esse bolo? Vou fechar esse bolo, Tá. tá? Depois a gente vai partir para mostrar esse bolo, hein? Sim, com certeza. E nessa ideia de bolo vulcão, qualquer cobertura ou que eu usar aí no meio funciona? Tem que ser uma cobertura mais líquida? Mais líquida. Mais líquida, Tá. tá? Para dar essa É, ideia de escorrer, isso, né? exatamente. Dá um paninho só pra mim limpar aqui as beiradas pra mim, por favor, Dé. Obrigada. Pode tirar, por favor. Se tiver uma manga e um bico disponível aí, se você quiser me trazer também, pode me dar, porque daí eu já mostro outra função dela também. Com essa. Depois eu vou precisar de... Tem mais uma dessa? Tá. Então, aqui, a peneira que vocês tinham separado. Peneirinha. Aonde? Aí você vem com leite em pó. Isso. Pode ser essa. Obrigada. Dá aquela Leite em pó. peneiradinha. Tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Lindo. Não contente, Jamais. jamais, né? Moranguinho para decorar. Eu tenho uma calda aqui, por favor, dá uma leve aquecidinha para mim, uns 20 segundinhos no micro. Essa calda é qual? Essa calda não é a calda, Não? não. É aquele creme de avelã. Ah, sim. Aquele creme de avelã famoso que você compra pronto. Sim. Pega, coloca no bico, né? Dá uma esquentadinha. Exatamente. E use lindo. Ou a nossa calda de Ou a chocolate. calda versátil aqui, também. tá? Se eu for para comercializar isso numa vitrine, o que eu precisaria aqui? Colocar uma geleia de brilho aqui em cima desses morangos. Tá? Então, eu passaria uma geleia translúcida de brilho aqui, para eu conseguir que esses morangos durassem por mais tempo na minha vitrine, Tá. sem ficar
muito feio, né? Ressecado, tá bom? Deu? Obrigada, dona Maria. As meninas aqui já estão tudo assim, ó. Tudo arriadinha já. A montagem é o ponto-chave, né? Final, Ó. assim, para você alavancar suas vendas e para você arrasar aí. Entra com a caldinha só para dar um charme. Não, só pra piorar, né? Porque Só tudo pra na vida piorar a a gente situação. piora, né? Olha, a gente Combinação vem, perfeita, né? não é? Não, quer combinação melhor do que chocolate, leite em pó Morango. e creme de avelã e morango? Não, não tem, né? Não tem. Corre pro abraço. Miriam deve estar morrendo lá agora. Arrasou. Tá? Uma sugestão aí pra... Vamos partir esse bolo para mostrar pro pessoal Vamos, essa de ideia do uma- vulcão? Uma espátula e um pratinho para nós montarmos. Que é muito legal para você, de repente, que vai fotografar, né? Colocar aí no seu catálogo, A Isa disse que partir. quer lá o bolo. Aquela espátula mesmo que eu usei, sabe? Do leite em pó, serve ela mesmo. Onde eu corto? Aqui. Vamos chegar bem pertinho para a gente pegar essa... Senão o Doni me mata se ele se a perder gente perder a esse imagem, né? vulcão em erupção aí... Aí... Vai aqui? Dá uma olhadinha lá, Beth, ó, só para você ver onde a gente está com a câmera. Acho que aqui, né? Pro Doni. Aqui dá, né? Dá. Então vamos lá. Só cuidado com essa mão na frente. Ai, que bom. Peraí. Aqui. Se eu erguer a mão. Tchan, 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 tchan. Olha lá. Aí, olha que espetáculo. Houve um nossa no estúdio aqui que rolou até um silêncio. Olha lá. Aqui. Achou? Olha lá, ó. E aí a gente vem, né, com a nossa calda. caldinha. Olha. Agora nós mata o povo de vez, né? Só vira pra gente esse pedaço que tá no prato. Vira ao contrário, Beth. Vira. Por favor. Assim? Isso. E aí, para você servir também, ó, bolo em pedaço, né? Para você que tem aí uma confeitaria. Sim, Ó, exatamente. a ideia, ó, o jeito de você servir também super bacana. Exatamente. Aqui, de repente, poderia aquele sorvete que a gente fez de, né? Hoje de manhã, poderia vir aqui acompanhada agora com esse bolo, né? Olha só, que chato. Arrasou! Próxima montagem, chato. pra gente continuar Vamos lá? matando o povo do coração. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Só dar uma limpadinha aqui. Eu tenho aí, meninas, uma caixinha branca, aquele pincel e um pozinho dourado, cobre. Pega pra mim, por favor. O que faremos agora, Vamos Beth? fazer umas cachetas. Dona Tá. Maria, dá mais um pratinho pra mim? Não, eu uso bailarina aqui, ó. Tchau, obrigada. Então, vamos lá. Os copinhos de chocolate que a gente ensinou, na verdade a gente não ensinou, né? Mas que não tem segredo, que são com aquelas forminhas, né, de acetato que a gente faz lá, bem tranquilo. Onde aqui eu derreti, aqui eu trabalhei com cobertura fracionada, tá? Se fosse com chocolate nobre, eu teria que dar o choque térmico para eu ter essa consistência, né, ele não derreter. Aqui eu trabalhei com a cobertura fracionada branca, tingi com o corante próprio para chocolate, tá? Na cor azul. E aí eu fui colocando bem aos pouquinhos. O que eu faço com o corante para chocolate? Eu diluo ele no micro-ondas. Então eu coloco em 5 em 5 segundos, aí aquela massinha vai se tornar líquida e ela faz com que entre mais no meu chocolate e faça que o meu chocolate tenha uma cor mais viva, mais forte, tá? Tá. Que é o que eu tenho aqui. Tudo bem? Então, aqui agora, eu vou trabalhar com o meu recheio. Deixa eu pegar só os meus recheios aqui. De bicho de pé. Bicho de pé que Tá. fizemos. Então, eu estou trabalhando com o bico 21, né? E a gente vai fazer o que aqui, ó? Simplesmente
Então, eu venho rodando, rodando, rodando. Ó. Fora da caixetinha, você dá o quê? Umas 3 voltinhas para ficar para fora? É o Isso, ideal? mais ou menos. Ó, então, Tá. a gente vai lá. Eu não encosto o bico até lá no fundo. Eu vou soltando o brigadeiro até bater lá no fundo, tá? E eu venho, ó, rodando, ó. 1, 2, 3, até mais, ó. 4, 5, tá? Umas 5 voltinhas, aproximadamente, tá? Uhum. Ó, de novo. Esse vasinho fica muito bonitinho pra festa de menina. Nossa, é lindo. E com a cor, né? Essa Um combinação tema de cores. jardim, Ficou sabe? lindo. Fica muito fofo. E enche os olhos sempre. Não é? Aí aqui, como sugestão, eu vou fazer o quê? Eu tenho uns pós, tá? A gente tem os pós no mercado dourados, prateados, enfim, vários tipos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu venho com o pó dourado. Posso diluir um pouco desse pó dourado em álcool de cereal, tá? Aí eu vou diluir um pouquinho, ele vai formar uma pastinha aqui, né? Um liquidinho, e eu vou passando no meu chocolate. O álcool de cereal vai evaporar e vai secar, tá? Como às vezes eu também gosto de vir direto nele. Então eu venho com um pincelzinho bem fofinho, né? E simplesmente, ó, passo sobre um arabesco que eu fiz de chocolate na forminha. Então também derreti a cobertura fracionada e vim aqui, ó, né? Coloquei na forminha. Ó. Ai, fica tão lindo isso, né? Você viu que aqui é uma borboleta, né? Uhum. Então, a borboletinha dentro do vasinho, como se ela estivesse no vasinho de flor. Ó. Isso aqui vocês encontram em loja facinho, viu, gente? Essa forminha. Bem baratinho, baratinho mesmo. Coisa de menos de R$1. Olha que E ótimo. ó o efeito que dá. Então, ó. Faz isso sobre um papel manteiga, tá? Aqui eu tô fazendo, porque a gente tem horário, né? Mas por quê? Porque daí vocês aproveitam o pozinho que tá, não desperdiça. Aproveita, né? Ó, vou fazer todos, que daí a gente já coloca aqui agora sobre eles. Então, fiz isso. A gente vai vir aqui agora e colocar... Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra ver? Sim. Ó, só, enfim. E aí você pode brincar com as formas, né? Do que você quiser aí. Sim, com certeza. Outra sugestão, sem ser chocolate, é flor, tá? Uhum. Então, aqui eu tenho pasta americana, que eu tenho o molde, né? Na verdade, o cortador. Então, eu abro a minha pasta americana, eu coloco um pouquinho de CMC na minha pasta americana para dar uma secada nela. Tinjo ela com corante em gel, tá? E aí, eu vou na cores que vocês quiserem. A pasta americana, ela não gosta de refrigeração. Então, nunca vou levar ela para refrigeração, tá? Aí, eu vou abrir ela e venho com o meu ejetor cortando tudo. Venho, coloco uma folhinha sobre a outra, né? Coloco um pouquinho só de água e deixo secar. Quanto mais tempo eu deixar secar, mais durinha assim ela fica, mais firminha ela vai ficar, tá? Ficou firminha assim, aqui no centro, o que eu fiz? Uma bolinha, também de pasta americana amarela, onde na peneira, eu achato ela na peneira, sabe? Coloco ela, encosto, ela vai ficar todo friso aqui, ó. Dá pra ver? Esses frisinhos da própria margarida mesmo. Ó. Ah lá, isso mesmo, a marcação, tá vendo? Uhum. Que a gente faz na peneira. Aí deixa secar, isso aqui a gente consegue já deixar, tipo, 25 dias pronto, isso daqui numa caixa daquelas de bolo, guardadinha. Quando tem evento, quando tem um docinho, uma coisa, eu já aplico, tá? Só que tem que ser para doces que não são
refrigerados. E para recheios que também não tem umidade, tá? Então, eu vou colocar em cima do quê? De brigadeiro, da ganache de bico, recheios doce de leite que aguente e que não passe essa umidade para minha pasta americana. Um detalhe que eu faço é passar um pouquinho de cobertura fracionada aqui atrás. Ela vai selar essa pasta em contato com o meu recheio. E vai fazer com que a pasta não derreta, tá? Então, vamos supor, ó, vem aqui. Ai, fica lindo também. Olha lá. Arrasou. Tá? Para uma festa, né? Para um aniversário, para as meninas. Olha aí, para as meninas, que graça, né? Que lindo que fica. Não é verdade? Muito Vamos bom. lá? Próximo? Próximo. Pode tirar, se quiser, agora os pozinhos daqui, meninas, para mim. O que teremos agora, Beth? Agora a gente vai cobrir um cupcake. E Olha, depois a gente vai para as nossas... Muitas pessoas perguntaram sobre cupcake, né? Então. A gente vai cobrir, tá? Então, aqui a gente pode... O que você tem dentro? Meu brigadeiro de marrom glacê. Tá. No bico 4B. Tá, Ok? perfeito. Então, eu poderia vir aqui, introduzir o meu recheio no meu cupcake, venho apertando, 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 apertando. Tá bom? Ó, recheei. Certo? Limpar minha manga. E agora eu venho cobrindo com ele, ó. Então, olha a consistência desse brigadeiro de marrom glacê. Ai, que lindo que fica. Ó, tá? Aí, se eu quisesse, né, só para piorar, a gente pode vir, colocar aqui umas... Aqui eu tô colocando avelã, tá? Que é o que eu tenho. Mas, vocês coloquem... Pra dar uma crocância, pra dar uma coco, carinha. né? Algo que combine, né? Só pegar aqui a minha plaquinha. Essa plaquinha é aquela de... Aquela que fiz ontem com a glucose, Tá. que eu ensinei, né? Que é só derreter a glucose branca sobre ou um papel alumínio ou sobre um tapete de teflon, né, de silicone, e levar ao forno. Ele vai começar a criar bolhas, vai crescer, ele abaixa e você chega na coloração que você quer, mais claro, mais para cor de caramelo. Tira, deixa esfriar e forma essa placa de vidro aqui, que a gente utiliza como decoração. Ó. Tá? Isso se fosse uma coisa mais para festa, né? Sim. Senão a gente poderia deixar daquele jeito mesmo para vitrine. É, mais tradicionalzão. Face venda, vitrine, entendeu? Já seria Perfeito. o suficiente, perfeito, Tá. tá? A gente tá vendo a textura aí, certo? Tá pondo tudo ali, tá fazendo? Próxima montagem. Isso é incrível. Eu trouxe aqui caixa organizadora. Já ouviu falar? Essa ideia é demais mesmo. Então. Assim, nós temos aqui uma na mesa grande. Exatamente. E a Beth está agora aí na frente dela. Eu acho que isso como lembrança, né? Para quem trabalha com isso, lembrança de festa, festa infantil, festa adulta, até para dar como opção do brigadeiro nas mesas. Exatamente. Eu achei incrível. Exatamente. Incrível. Então, o que a gente tem aqui? São aquelas caixinhas organizadoras de armarinhos, né? Geralmente as pessoas põem bijuteria, miçangas, aquelas coisas assim. É muito baratinho, dependendo de onde você compra. Você pode comprar, de repente, sei lá, na 25, em lugares que tem grande estoque e tal. Mas, por exemplo, essa daqui eu paguei R$2, essa caixinha aqui, tá? E aí tem vários modelinhos, então vai depender do modelinho que você for trabalhar. Por quê? Tem as cavidades. Então, em algumas cavidades, a gente vai pôr o quê? Os confeitos. Então, vocês vão pôr confeitos variados, que nem aqui na mesa, se o Doni conseguir mostrar para mim, a gente tem aqueles canudinhos de wafer, tem chocolate, tem confeitos de chocolate, flocos de cereais. E aí a gente tem o brigadeiro de pistache e também tem o brigadeiro de bicho de pé, tá? E aí a gente sempre coloca um laço, que tá aqui, né, na tampa. Aqui a gente deixou aberta, mas geralmente a caixa vai ficar fechadinha, né? Coloca um laço e coloca a colher, tá? Então, de repente, agora, no final de ano, para presentear as pessoas, a gente sempre quer dar um mimo, né? Mas algo não muito caro, aí, ó, isso aqui, né? Não precisa nem comprar grande, assim, compra pequenininha, igual essa. Claro. Dia dos professores, né? Enfim, tem muita coisa pra gente estar trabalhando. Aqui, ó,
Eu venho, preencho com o brigadeiro. Ó. Nossa, uma ideia fantástica. Não é? Pronto. Aí você coloca uma colher ali, a pessoa passa no brigadeiro, escolhe o confeito que ela quer. Pronto. E arrasou. Né? Aí ela vem com a colherzinha, a pessoa vai pegar o brigadeiro aqui e o confeito dela. Pega o brigadeiro e o confeito que ela quer. E aí vai. A gente pode colocar nozes, castanhas também, ter tipos de crocância, né? Fechou? Amarrou. Lacinho e uma colherzinha aqui. Pronto. Tá falando em colher? Se vocês quiserem montar pra mim uma dessa até, tá? Beth, falando em colher, vamos mostrar a colher pronta com o brigadeiro? Ah, é? Cadê a colher pronta? Acho que tá ali com o atrás de brigadeiro? você, ó. Que nós falamos Ali. na aula passada, ou retrasada, acho que do brigadeiro na colher. Então, com o Isso. brigadeiro, confeito em cima, aí a gente falou, você pode colocar o papel, amarrar o lacinho. É, olha aqui, gente, Tá como pronto. ficou. Ó. A gente fez durante o intervalo, ó. Olha que graça isso. Olha isso para uma lembrancinha, né? De casamento, lembra uma lembrancinha de batizado, uma lembrancinha de Nossa, maternidade, por exemplo. Às vezes as mães querem algo que seja legal, mas também que seja prático, porque a gente já está naquele barrigão, não tem muita tempo para fazer as coisas e tal. Ó, imagine deixar umas coisinhas dessa, a visita vem em casa, né? Você coloca lá a etiquetinha da data de nascimento e serve a colherzinha de brigadeiro, né? Demais. João veio adoçar a sua vida. Olha a ideia, hein? Olha a dica. Né? Então, assim, é muito legal, porque é uma opção muito bacana da gente estar presenteando também, muito simples, né? Uma colherzinha que é baratinha, o pouco recheio que vai, não vai muito recheio, um granulado, um confeito, pronto. Montou a nossa lembrancinha aí e um faça e venda, né? Até mesmo para levar, né? Na faculdade, no salão de cabeleireiro, em vez de levar tudo já naquele jeito, leva sim, gente. Olha que diferente, a pessoa já vai... Come, comendo, pronto, não suja compra a mão. de vários sabores. Ah, eu quero uma colher de bicho de pé. Ah, quero uma colher de pistache, quero uma colher de brigadeiro de chocolate. Pronto, fechou, né? Arrasou. Então, Olha só a dúvida aqui da Cláudia. Você mostrou aquela plaquinha aqui, ó, que você colocou em cima do cupcake. Ela pergunta se essa, Tá. se essa plaquinha não derrete em contato com o ar. não, ela não aguenta muito tempo, tá? Então, a vida útil dessa plaquinha é um dia, assim. Depois ela vai, não é que ela vai derretendo, ela vai amolecendo, mas não chega a derreter. Só que ela amolece, ela vai amolecendo porque é um açúcar, não deixa de ser um açúcar, né? Mas um dia, numa decoração, tranquilamente. Lindo. Essa daí mesmo, ó, a gente fez, eu fiz ela faz uns 2 dias já. E ela tá aqui no estúdio. Perfeito. Tá? Com luz, Tá. tudo. Exatamente, tá tranquila, tá? Próxima montagem? Só não pode ir na geladeira, porque Tá. daí em contato com a umidade ela vai amolecer, tá? Perfeito. Vamos lá pro para as próximo? tortinhas? Então vamos lá. Ai, o que é isso? Que é isso? Só para eu saber, o que é isso aqui? O brigadeiro airado? Ah, tá. Porque eu já Tem é muita tantos coisa recheios que eu aqui. já nem sei mais. E se vocês quiserem bater para mim aqui atrás a trufa holandesa, pode bater, tá? Podem vocês mesmos bater que aí vocês me passam. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui? Uma tortinha, tá? Deixa eu pegar até uma nova aqui. É uma pra tortinha mostrar pra pronta. vocês. Isso. Tá. Deixa eu só eu cortar aqui. Pá. Prontinho. Uma tortinha pronta, tá? Que eu fiz o que aqui? Eu simplesmente selei aqui essa parte com o chocolate. Então, derreti chocolate, selei aqui com o pincel, tá? Levo para secar um pouquinho na geladeira. E aí tem duas formas. Então, assim, eu posso deixar somente ela selada com chocolate. Por que selada? Porque eu posso trabalhar com alguns recheios que são um pouco mais úmidos e passar isso para minha massa. Esse chocolate, quando a gente sela ele aqui, ele dá uma resistência maior na casca, tá? Então, vai fazer com que a minha casca fique mais crocante por mais tempo, certo? Então, aqui eu tenho a ideia de somente selar com chocolate ou selo com chocolate e viro ela no granulado, no confeito. E aí, eu saio com todas as bordinhas, ó, decoradas, ó lá. Tá? Perfeito. Aí aqui a gente vai trabalhar o brigadeiro e aqui a gente vai trabalhar
o Kinder, Tá. tá? Então, aqui é o recheio que a gente fez de brigadeiro aerado, tá bom? Então, olha a consistência dele aqui, ó. Ó. O bico que você está usando aí? 4B. Também. Ó. Nossa, fica lindo. Vocês viram como eu consigo decorar com ele tranquilamente? Super. Ó, tá? Tá. E aí, lembra da mesma receita que a gente fez? Sem o chantilly. Né? Sem o chantilly, a gente tem uma massinha que a gente consegue enrolar e fazer o brigadeiro. Quando eu enrolo a massinha, eu pego ela e umedeço a minha mão com água, tá? Então, pego a minha massinha, umedeço a minha mão com água, enrolo ela para ela ter uma certa umidade para grudar o confeito. Tá. Tá bom? E aí eu venho, ó, e decoro com o meu brigadeiro aqui, ó. Nossa, olha, uma torta lindíssima para você A gente tem bases comercializar. hoje no mercado, que é bem legal também, que são essas basinhas douradas. A gente tem retangular, quadrada, tem cor prata também, tem maior, menor, que é justamente para vitrine, tá? Então, ó, a gente serve elas, né? Assim. Nessas basinhas assim, tá bom? Vamos fazer agora? Deixa eu só mostrar novamente essa consistência. Olha, gente, que capricho. Olha, aquele conjuntinho lá, aquele kitzinho, agora já tá com a fitinha e com a colher. E fica um mimo. Olha lá, deixa eu só virar aqui ao contrário para mostrar o laço. Aí. Olha lá. Tá? Perfeito. Lindo, né? Não precisa de mais nada, não é verdade? Então são opções aí que a gente tem, né? Tudo face venda, né? Tudo voltado a face venda. Então, o cupcake, ó, a mesma coisa. Recheio. Venho cobrindo. Tô mostrando textura, tá? O meu foco aqui pra vocês, além da ideia, é mostrar a textura dos recheios pra você ver onde que funciona esses tipos de cobertura, recheio que a gente fez, ó. Tá? Nosso cupcake de brigadeiro. Os meninos estão morrendo já aqui. O Doni pegou esse aqui, né? Pegou. Pegou? Essa tortinha que você fez antes, a Nédia pergunta aqui, quantos dias sem desmoronar? Como assim, sem desmoronar? Sem ela... Desmoronar a massa, será? Acho que porque o recheio não desmorona. Ou perder, de repente, consistência, validade, talvez é isso? Não, o recheio não desmorona, tá? Se ele ficar em temperatura ambiente, que ela permite ficar em temperatura ambiente, assim, dá pra ficar 2 dias. Tá. Tá? Tranquilamente, sem problema, sem desmoronar. Tá bom? Agora Vamos aqui. de Kinder? Vamos de Kinder? Meu Então, Deus! preciso do recheio de Kinder, menina. Vocês separaram pra mim, dona Marlene? Marlene? O recheio de Kinder? Aquela trufa. Tá aí no cantinho. Isso. E esse aqui, qual é? Ah, tá. Só que esse um pouquinho pra mim, então, por favor. Tá? Então agora a gente vai fazer aquela... Ó, a gente tá na imagem lindíssima. Misturar aqueles 2 cremes. Lembra que a gente fez em 2 passos? Só pra elas entenderem. Porque o recheio tipo Kinder é esse. Então ele tem um recheio, né, de leite avelã, depois tem um outro de chocolate. E agora então a Beth vai Montar. Ó, a nossa, só voltando aqui, pra gente não perder, né? A nossa trufa holandesa, tá? Então, lembra que a gente iniciou ela num creme mais líquido, levamos pra gelar, depois ela ficou numa consistência mais cremosa que a gente utiliza pra rechear. E aí, batida, ela fica assim, tá? Então, eu tenho infinitas texturas com ela também aí, ó. Ó o cremão que ela tá aqui dentro da batedeira, ó. Ó. Tá? Tá. Então é uma coisa bem, um recheio bem versátil aí para vocês estarem trabalhando também, tá bom? Perfeito. Então aqui aqui a tortinha você deixa ela natural, né? Você não banha ela no chocolate como você fez na outra. Não entendi. Essa tortinha, você usa ela
natural, como você comprou. Sim. Não sim. banha ela como você banhou a outra. Se quiser, pode banhar, tá? Se Tá. quiser, pode banhar. Sem problema nenhum. Aqui eu banhei porque é um recheio com chantilly, Tá. tá? Então, é por isso que eu fiz isso. Mas, caso contrário, eu poderia... Quando a gente tem um recheio com chantilly, a gente acaba, querendo ou não, tendo mais umidade, né? Então, isso interfere na nossa massa. Por isso que eu banhei, tá? Tá. Beth, Oi. se eu quiser, por exemplo, rechear cone com esse recheio, aí eu teria então que dar o banho no cone para colocar o recheio. Cone, sim, sempre. Pro cone ficar crocante, aquele wafer gostoso, tem que dar banho no cone, tá? Tem que dar um banho totalmente, desde a pontinha dele lá no fundinho até em cima, tudo. Tirar bem o excesso dele. E aí, obrigada, Dé. E aí a gente vai e coloca o recheio que você quer, sela com chocolate na tampa, eu gosto, e depois você coloca um confeito para decorar, tá? Perfeito. Então aqui a gente tem os Então recheios. você começa com qual creme? Eu vou começar com o de avelã, Tá. tá? Então vamos lá. Então, vem aqui. Dá aquela espalhadinha. Básica, né? Uma outra colherzinha aqui. Aí logo você já vem Com creme de avelã. creme de avelã. Olha isso, gente. Gente, essa tortinha é sucesso, hein? Você que Sucesso de venda. Você que está trabalhando com isso, faça e venda mesmo, porque com certeza não vai durar. Se Vai conseguir pra vender, fazer né? e vender. Se não conseguir tirar da, né? Falar, ai, que dó de vender, né? Ó. Aqui eu venho. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Com minha avelã na lateral. Ah, você joga na lateral, né? Sim. Não tem muito uma regra, tá? Mas já que a gente está dando opções, né? A gente vai montando de vários jeitos para vocês verem. Aqui. Vou montar duas já, porque assim a gente já fica com duas aí. Mata o povo de vez. Então... E aí você Vocês viram entra... que eu tenho um formato de montar isso aqui, a parte de cima? Então, eu coloco o meu recheio e trago para baixo, ó. Forma tipo uma pirâmide, Isso, né? por quê? Porque é onde eu vou colocar o meu chocolate e dar relevo para ele, volume, tá? Ó, ele tem um propósito de eu estar montando assim. Tá bom, ó? Olha só. Olha lá. Tudo bem? Avelãs, novamente. Povo aí do chat, tá com vontade? Como não ficar, Falem. Beth? Explique. Falem pra mim. Me contem tudo. Eu fico aqui sem ver vocês, dá uma angústia, entendeu? Devia ter, né, alguma coisa que aparecesse o povo falando ali. A gente fala, né, tá perguntando. E aqui, a gente vai... uma faquinha pra mim, por favor, meninas. Colocar o chocolate que remete ao nome, Ao sabor, né, né? do que a gente está falando. Obrigada. A gente vem aqui, pica. Ele. Aí o Kinder, ele tem vários tipos de chocolate, né? Então ele tem esse formato aqui, assim, ó, parece um tabletinho Dá pra de brincar, chocolate. Ele tem esse aqui que é o Dark, que é um lançamento que eles fizeram. Ele tem esse daqui, ó, que é o branquinho. Tem aquele que é o ovinho. E aí dá pra ir brincando com os chocolates também, né?
Tá aqui eu intercalo, ó. Um preto, um branco, um preto. Um preto, um branco, um branco, um preto. Arrasou. Acabou? Você acha que Não. acabou? Não, pode piorar. Aquele creme de avelã, tá? É de encher os olhos mesmo. Eu tenho um confeitinho, uma decoraçãozinha que é um canudinho aí listradinho, não tem? Deixa as meninas loucas. Como assim? Onde tá isso? Pelo amor de Deus. Demais. Certo? Certíssimo. A gente até tem com o canudinho na mesa, ó. Não é Mas esse. tá- Mas tudo bem. Mas veja lá com o canudinho na mesa para as meninas verem de casa. Canudinho, nem precisa, tá, gente? Já tá lindo, super recheado. Nem precisa do canudo. Ó, aí na imagem. Ó, deixa eu colocar aqui. Faz uma vitrine dessa. Nossa Senhora. Tem Obrigada, erro. Me diz se você não vai vender isso aqui. Não tem como não vender, vocês não acham? Não tem como não vender. Né? Você está trabalhando com recheio gostoso, produto de qualidade. Apresentação linda. Né? Uma apresentação bonita, atrativa, visual, sabor. Gente, como que vocês não vão vender Sucesso isso? garantido. Tá? Sucesso garantido. Vamos falar um pouquinho como que a gente coloca a geleia de Fisales? Como que a gente apresenta? A gente pode só dar uma ideia dela? Claro. Tá? Então, assim, o que eu posso estar trabalhando com a geleia? A gente pode estar trabalhando em tacinhas com ela, tá? Tá. Então, em verrines, em bolo de pote, em tacinhas. E tá brincando com algum tipo de recheios, né? Então, a gente pode estar trabalhando, de repente, a trufa de cream cheese, com brigadeiro airado. A gente pode estar trabalhando a trufa de cream cheese... que mais que a gente fez que fica muito legal? Até mesmo com a trufa de maracujá, tá? Combina bem, fica um sabor bem inusitado também. E montando em verrines, naquelas tacinhas que eu acho bem delicadinho. Menorzinhas. Ou até mesmo nas caixetas de chocolate, que eu gosto bastante, tá? Ou numa aeração, fazer um bolo no pote, dentro de um bolo como recheio também, ficaria muito bom pra gente trabalhar. Beth, tá? olha só. O pessoal no chat tá pirando naquele bolo ali, ó, de bicho de pé. Querem que você tire o laço, que você mostre, que você diga como você montou. Será? Não estava no esquema, mas a gente vai ter que mostrar. Será? Sim. Ai, gente, sério? Vocês querem que eu desmonte isso aqui? Isso aqui é fake. É nada. Tem como um pratinho e depois uma espátula para mim? Vocês me arranjam? Bom, aqui eu trouxe uma ideia, tá? De um bolo de confeitaria montado de uma forma diferenciada, né? O que é diferenciado aqui? É justamente a forma de apresentação. Então, ele não é trabalhado com bico na lateral e nem com nenhum tipo de confeito, nada. Ele é simplesmente visualização mesmo das camadas de recheio, que é muito legal, né? E como que eu apresento isso ou levo isso para uma mesa? Dessa forma, com acetato. Tá? O acetato, ele garante duas coisas pra gente aqui. Ele garante uma segurança de que esse recheio vai ficar legal aqui, firminho, né? E no transporte, principalmente, do bolo não dá uma, né? Vai pra lá, vai pra cá. Então, isso aqui é muito legal. Além do que ele é transparente e os bolos, assim, com esse acetato, tá fazendo maior sucesso. Tá? Aí a gente finaliza sempre com um laço, né? Remetendo aí a decoração que vocês fizerem. Aqui a gente trabalhou muito com os recheios que a gente fez aqui, que seria a ganache de bico e o bicho de pé, né? Tá. Mas aí vocês podem estar brincando com qualquer tipo de recheio, com morango, com bico aqui, decorar, enfim. Aí a criatividade é de vocês, né? Aqui, ó, a gente colocou o laço, então a gente tira o lacinho, tá? Aqui atrás, não sei se dá pra vocês perceberem, eu coloquei um durex, ó, bem aqui, ó. Tá, pra Que é na segurar. emenda do acetato, tá? Então, eu venho aqui, tiro esse durex, ó, e
tiro o meu acetato. Uau. O acetato, vocês já compram ele, ó. Na largura? Ele já vende de rolo assim, Ah, tá. tá? Ele já vende de rolão, assim, ó, igual tá aqui, ó. Ou também tem alguns lugares e papelarias que vende tipo folha de sulfite. E aí dá pra você cortar, emendar, tá? Mas é legal que isso aqui você já encontra em lojas de confeitaria de rolo. Dessa forma assim. Então, eles vêm tudo enroladinho assim, tá? Então, ó, não tem segredo aqui. Então, coloco, né, meço ele, fecho com o meu durex, tá? E aqui, ó, a gente consegue ver as camadas, né, dos recheios da ganache, ó, e do bicho de pé, tá? Querem que corte também? Sim. Ai, Jesus. Então, vamos cortar. Vocês pedem, né? Vocês mandam, a gente faz. O povo quer ver por dentro, quer ver tudo. Tudo, mostra tudo. E também é um bolo simples, né, de montar e sucessaço, assim, fica lindo. Sim. Olha só a Ó. composição. Consigo colocar ele aqui, será? Deixa só eu tirar aqui. Ó. Opa, Segura. Isso, aqui. Beth, arrasou. Tá? Aqui, né? Ah, aqui. Então, a gente tem 2 recheios que a gente fez aqui. A gente tem o nosso brigadeiro de bicho de pé, aqui, e também tem a nossa ganache, tá? Eu vou cortar mais um pedaço. Vou deixar 2 aqui pedaços. Quero só ver quem vai comer. Olha, pretendente não vai faltar, garanto. Eu também. Acho que não vai faltar. Tem mais um pratinho aí, meninas? Dois pedação, hein? Olha que lindo. Aí, Arrasou. pronto. Aí já fica os 2 pedaços. Vai ver. O povo pediu, a gente mostra. Essa é a ideia aqui. Sim. Sabe o que eu gostaria agora que você falasse, Beth, sobre aquele bolo que a calda para na metade, que você comentou? Que é uma calda mais gelatinosa? É, mas essa calda não é essa, Sim. tá? Essa calda é naquela proporção, lembra? De ganache que a gente comentou. Ó, na imagem, que até a gente teve no Isso, teaser. então, essa é a mesma ganache que a gente fez, tá? A mesma ganache que a gente fez aqui, que é ganache de bico, a mesma receitinha, só que eu usei ela naquele ponto fluido, tá? Então, a gente não misturou ela, não ficou naquele ponto meio cremoso, meio líquido, assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega um bolo, esse bolo vai estar gelado, de preferência, para dar o choque na nossa ganache, tá? E aí, eu vou espalhando com a colher e vou deixando cair um pouco, assim. Conforme ele vai escorrendo, ele escorre um pouco e firma. Então, Tá? eu vou colocando aos poucos, porque na hora eu já vou saber Isso. onde ele vai parar. Você vai espalhar a ganache toda por cima do bolo, por todo o bolo, tá? Aí, quando chegar na beirada, você vem puxando com as costas da colher. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? A gente vem, ó, derrubando ele assim. Então, vamos imaginar que isso aqui é o bolo, certo? Então, eu venho fazendo isso aqui, ó, e paro com ele aqui, né? Então, puxo, ó, e venho com ele aqui. Parei aqui. Ele vai fixar, tá? Porque se eu deixar a minha ganache em temperatura ambiente por mais de 1 hora, ou levar na geladeira, ou ter esse ponto de bico que eu quero, que é na consistência mais firme, eu não vou conseguir esse efeito, porque ele já vai ter passado do ponto, tá? Então, é a mesma ganache, só que numa consistência mais molinha. Bem na hora que eu faço, eu fiz a ganache, ela está naquela consistência de pegar da colher e meio que cair assim, não líquida, né? Mas cair assim da colher, é a hora que eu jogo no bolo bem gelado. Feito aí, tá? Viu só quantas dicas para você arrasar aí no seu negócio, para você fazer e vender? Não vai ter erro, porque ensinamos